Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 2 Crônicas e o capítulo 20. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles, aos amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. E então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: Vem ali uma grande multidão contra ti, da além-mar, neste lado da Síria, e eis que eles estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades de Judá. Eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há ninguém que te possa resistir? Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes dessa terra diante do povo Israel e a destes para sempre a semente do teu amigo Abraão? E eles nela habitam, e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: Se quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo ou peste ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa na tua presença, pois o teu nome está nessa casa, e clamarmos a ti em aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. E agora, eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, aos quais tu não permitistes que Israel invadisse quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. Eis que vos digo, como eles nos recompensam, ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos destes em herança. Ó nosso Deus, tu não julgarás? Porque não temos qualquer poder contra essa grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. E todo Judá se pôs de pé diante do Senhor com os seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita, dos filhos de Asaf. E ele disse: Ouvi todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: Não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé e vede a salvação do Senhor convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor está convosco. E Josafá curvou sua cabeça com a sua face para o chão, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando ao Senhor. E os levitas dos coatitas, dos filhos dos coraitas, levantaram-se para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. E eles se levantaram cedo, pela manhã, e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: Ouvi-me, Judá, e vós, habitantes de Jerusalém. Crede no Senhor, o vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, assim prosperareis. E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade. Enquanto saíam diante do exército para dizer: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, dos quais vieram contra Judá, e eles foram feridos.
porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacraram os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. E quando Judá veio em direção à torre de vigia no deserto, eles olharam para a multidão, e eis que eles eram corpos mortos caídos por terra. Nenhum escapou. E quando Josafá e o seu povo vieram tomar o despojo deles, acharam no meio deles tantas riquezas com os corpos mortos, quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si mais do que conseguiam carregar, e estiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. E no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, pois ali bendisseram ao Senhor. Por isso, o nome daquele lugar foi chamado o Vale de Beraca até esse dia. E então eles retornaram, cada homem de Judá e Jerusalém, e Josafá na sua dianteira, para irem novamente a Jerusalém com alegria, porquanto o Senhor havia feito com que eles se alegrassem diante dos seus inimigos. E eles vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas até a casa do Senhor. E o temor do Senhor esteve sobre todos os reinos daquelas terras, quando eles ouviram que o Senhor lutara contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou calmo, pois o seu Deus lhe deu descanso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Zuba, a filha de Sili. E ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se afastou dele, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porque o povo ainda não tinha preparado o seu coração para o Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Jeú, o filho de Hanani, que é mencionado no livro dos reis de Israel. E depois disso, Josafá, rei de Judá, juntou-se a Acasias, rei de Israel, que procedeu muito iniquamente, e juntou-se a ele para construir navios para ir a Tarsis, e fizeram os navios de Ezion-Geber. E então Eliezer, o filho de Dodavá, de Maressá, profetizou contra Josafá, dizendo: porque te juntastes a Acasias, o Senhor tem despedaçado as tuas obras, e os navios foram quebrados de modo que não puderam ir a Tarsis.